So let's go, guys. Continuing with the explanation with our class about the verb to be. Vamos continuar então com a nossa aula aí sobre o verbo to be, né? Agora a gente vai falar sobre frases interrogativas, tá? Então vai ficar assim, ó. Eu trouxe uma tabelinha aqui para esquematizar isso para você. Muito fácil. A gente já viu já a conjugação do verbo to be para todas as pessoas. Na interrogativa, como eu disse na aula anterior, a gente faz o quê? A gente troca a ordem, a gente troca a posição sujeito e verbo. Então o verbo vai vir antes, né? Como você pode observar aqui no lado direito da nossa tabelinha, tá? Então repete comigo aí. Am I? Is he? Is she? Is it? Conectando. Is it? Are we? Are you? Are they? Beleza? Repete aí, volta na ponta da língua, tem que estar esse conteúdo aí. Vem comigo então, vamos agora botar na prática aqui, vamos montar nossas frases aplicando isso que a gente acabou de ver. Olha só, quero perguntar para você assim, ó. Eu sou um bom professor? Am I? Am I a good teacher? Am I a good teacher? Sou um bom professor? Me diz aí. Espero que sim, né? Vamos lá. Poderia perguntar também aqui, ó. Sou um bom amigo? Am I a good friend? Eu sou um bom funcionário? Am I a good employee? Então, se eu quero perguntar eu sou, eu digo am I. Então, perguntando, vou gritar aqui. Ó, um mini diálogo aqui agora. Vou falar assim, ó. Chego lá, tô atrasado para a reunião? Am I atrasado? Eu digo late. Am I late for the meeting? Am I late for the meeting? Repete aí comigo, hein? Repetindo sempre aqui pra gente soltar essa pronúncia também, né? Am I late for the meeting? Am I late for the meeting? Destacando aqui. E aí você responde: não. Você está na hora certa, está pontual, né? Eu vou falar assim, ó. Você está, como que eu digo mesmo, ó? You are. You are. Dá para contrair? Dá. Dá para contrair. Aqui na afirmativa eu posso contrair, né? You're. Repete comigo. You're on time. Aqui é a expressão, né? Está na hora, está no horário certo. Você está pontual. Então eu digo you're on time. You're on time. Aqui num outro contexto, né? A gente sempre fala de clima, a gente sempre fala de tempo quando está conversando com alguém, né? Então, pergunte assim, ó. Está frio aí? Frio, eu digo cold. Aí, eu falo there. Peraí, tá faltando aqui, né? Está. Como é que eu pergunto está? Eu falei lá na aula anterior, né? Mencionei rapidamente que quando a gente fala de tempo, a gente não tem uma pessoa, né? Fenômeno da natureza, clima, tempo, a gente não tem uma pessoa, não é ele ou ela, né? Então, em inglês eu não posso deixar assim o verbo sozinho, ó. Is cold there? Isso é um erro muito comum. Eu não tenho sujeito nessa frase. Então, quando é assim é o caso, né? Esse é ou está sozinho, sem uma pessoa relacionada, eu coloco esse cara aqui, ó. Eu coloco o pronome it. Is it cold there? Is it cold there? Is it cold there? Aí você me responde: sim, yes. Congelante, eu digo freezing. Para falar, para afirmar que está congelante, está muito frio, eu falo assim, ó. It's freezing. Então esse está sozinho, sem uma pessoa, pode ser também o é, né, que a gente está estudando o verbo to be, ele significa ser ou estar. Eu vou colocar na afirmativa assim, ó, it's, que aqui é a contração de it is, né? It's. Perguntando, is it? Veja como muda a pronúncia. Is it cold there? Yes, it's freezing. Olha só.
Mesma coisa acontece aqui, ó. Good é bom, né? É bom. Is it good? Você está comendo algo, né? E eu pergunto, né? É bom? Is it good? E aí você me responde. Yes. It's awesome. Essa palavra é muito boa. Lembra do seriado How I Met Your Mother. O Barney, uma das personagens, usa o tempo todo. It's awesome. Yeah, it's awesome. Is it good? Is it good? É bom. Então, ó, cuidado, tá? Cuidado para não deixar isso aqui sozinho. Isso aqui é um erro muito comum. Is good, feio isso, tá? Is it good? Não tem ninguém, coloca o it. Terceira pessoa do singular. Para coisas ou para um sujeito, talvez aqui oculto. Beleza? Continuando então, ó. Agora vou para a terceira do plural, ó. Eles são seus filhos. Como é que eu falo eles mesmo? Eu digo they. Seus filhos, your children. Como é que vai ficar a pergunta então? Are they your children? Are they your children? Children é uma palavra que serve para falar de filhos no geral ou crianças também. Serve para os dois casos. Are they your children? São sim. Yes. They are. Yes, they are. Na resposta curta a gente não contrai, tá? A gente não usa aquelas contrações quando tem essa resposta curta. Isso aqui seria tipo nosso são sim, né? É uma confirmação aqui, a mais enfática. São, yes, sim, yes. São sim, yes, they are. Ó, eu disse que dá para falar de crianças também, né? Então eu vou falar assim, ó, as crianças, the children, estão na escola. O estão, eu não vou colocar depois, né? Eu vou colocar antes do sujeito, ó. Seguindo o fundamento, respeitando o fundamento que a gente viu. Are the children at school? The children é a mesma coisa que elas, né? Terceira do plural, ó. They, the children. Então eu mantenho a concordância aqui, ó. Are the children. Are the children at school? Respondendo, não, no. They're at the club. Elas estão no clube. They're at the club. Elas estão, ó. They are. Eu posso reduzir aqui, eu posso contrair e falar there. They're at the club. Conecta aqui o R lá no at. They're at. They're at the club. Tem dois T? Não preciso falar dois, eu falo só um. They're at the club. At the club. They're at the club. They're at the club. E fica rapidão, né? Enfatiza aqui, ó. Club. They're at the club. No, they're at the club. Opa, quase engasguei. Vamos lá. Como estão os seus pais? Veja só. Eu tenho aqui perguntas diretas, né? As crianças estão na escola, eles são seus filhos? É bom, todas essas aqui dá para responder com sim ou não, né? Agora eu tenho uma pergunta indireta, né? Uma pergunta aberta. Veja só a palavra como ali, ó. Vou falar assim, ó. How are your parents? Como estão os seus pais? How are your parents? Quando eu tenho, né, essas palavras aí, how, como, quando, onde, porquê, é claro, obviamente elas vão iniciar a frase, assim como a gente faz em português. Então ela ainda vem, as palavras vão vir antes até da inversão aqui do verbo to be, ó. How are your parents? How are your parents? Respondendo. They're fine. They're good. Estão bem. They're good. They're good.
Ah, estão bem. Não posso. O que eu não posso fazer aqui assim? Usar só o verbo. Are good. Repetindo, né, o fundamento aqui, eu não posso ter frase sem sujeito, eu preciso de um sujeito. Então aqui eu estou falando de quem? Dos pais, eles, né? Em português, por que eu estou repetindo isso? Em português a gente omite aqui, né? Não emite. Emite é nota fiscal, né? A gente omite o sujeito aqui, né? A gente não precisa falar eles estão bem. A gente simplesmente vai direto, estão bem. Em inglês não, em inglês eu tenho que falar, ó. Eu digo they are good. Ou, contraindo, they're good. They're good. They're good. Ó, mais um exemplo desse, ó. Onde? Olha a palavra aí. Pergunta aberta. Where? Onde estão meus sapatos? Onde meus sapatos estão? Where are my shoes? Where are my shoes? Where are my shoes? Respondendo, estão lá fora. They're lá fora, do lado de fora, outside. They're outside. Né, ó. Eles estão. Eles quem? Os sapatos. Preciso colocar aqui em português não. Em inglês sim. They're outside. They're outside. Legal, né? Então, isso aqui é o que você precisa saber, precisa gravar essa tabelinha aqui, ó. Na hora de fazer perguntas, não esqueça isso, gente. Isso é contra-intuitivo pra gente. Tô com a língua embolada hoje, né? É contra-intuitivo pra gente, porque a gente não tem esse conceito de inverter sujeito e verbo, né? Em inglês, em frases interrogativas, isso precisa acontecer aqui falando especificamente do nosso ponto central da primeira unidade, que é o verbo to be, né? Próxima aula, frases negativas, né? Na próxima aula a gente vai partir daqui, ó, dessa tabelinha. Então, até daqui a pouco. See you there.